Começando agora mais um DoutorCast, o seu podcast de saúde, de entretenimento, de muito conhecimento sobre assuntos, sobre médicos diversas especialidades. Hoje recebendo doutora Fátima Casal, médica cardiologista pediátrica. Falei certo? Falou certo. Isso mesmo. Muito obrigada, doutora, pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Lembrando, doutora, nossa patrocinadora Unimed Volta Redonda, realização Ponto de Saúde, Ampliamed e apoio Falo Mesmo Comunicação para mais um episódio do nosso DoutorCast aqui que fala sobre tudo, né? A gente estava aqui batendo um papo antes, eu falei, doutora, é a vida num todo. A gente vai contar um pouquinho da sua especialidade, da sua escolha na medicina, mas a gente brinca também que tem sempre o doutora sem o doutora. Dessa parte pessoal que puder compartilhar com a gente gosta de ouvir boas histórias e eu de contar boas histórias também. Bom, doutora, médica cardiologista pediátrica, primeiro de tudo, como que foi assim, vou ser médica? A doutora daqui, de Volta Redonda? Sou de Barra Mansa. Barra Mansa, região. Então, desde pequenininha, sempre quis fazer medicina. E minha mãe e meu pai achavam até muito difícil. E sempre me colocavam assim, você não quer fazer assistente social, ser professora e tal. E eu cheguei a fazer o magistério. Cheguei a fazer o terceiro, quarto ano do magistério. Eu estudei no Colégio Nossa Senhora do Amparo, né? E lá você terminava, fazia o magistério. E aí eu passei no primeiro vestibular para medicina e eles ficaram super contentes. Então aí eu ingressei realmente no que eu queria, eu amava, sempre gostei muito de cuidar das pessoas. E meu pai sempre falava, essa daí vai cuidar sempre. Mas ele sempre achava que eu podia ser também professora. Cuidar de outra forma. De outra forma, exatamente. Mas foi que foi na medicina. Fez onde? Fiz no Unifoa. Volta Redonda mesmo. Volta Redonda mesmo. Agora, essa escolha aí primeiro, vou ser cardiologista e depois cardiologista pediátrica, como é que foram esse caminho foi traçado? Na verdade, eu comecei como cardiologista. Durante a faculdade, eu acompanhava os cardiologistas, inclusive a doutora Rosana da Cordes. Eu acompanhava ela nas unidades coronarianas, que ela dava plantão. E num desses episódios de ambulatório e tal, tinha um casal que ele comprava medicação um mês para a esposa e um mês para ele, que eles não tinham condição de comprar medicação dos dois um mês. E aquilo me deixou muito triste quando a esposa morreu. E ela morreu no mês que ela não estava tomando a medicação. Nossa, aquilo... Eu falei, ai, gente, não, eu não vou conseguir fazer isso e tal. E aí eu fui fazer internato fora. Fui fazer no Hospital de Bom Sucesso. Lá eu conheci um médico, cardiologista infantil, Dr. Franco Sbaff. E aí foi uma reviravolta na minha vida, porque eu nunca imaginei que eu fosse fazer pediatria. E eu sempre fui uma pessoa assim, quando eu quero fazer uma coisa, eu me dedico àquilo. E pediatria não estava dentro dos meus projetos. E aí eu tive que voltar, quando me formei, voltei, fiquei um ano pensando, na época tinha o doutor Bering, na Santa Casa de Barra Mansa, eu fiquei com ele um tempo. E aí eu resolvi fazer pediatria mesmo. Amei a pediatria. Se encontrou. Me lembro que o doutor Itamar falava assim, você tem certeza que você vai fazer cardio? E eu falei, não, eu vou fazer cardio. Doutor Itamar era pediatra? Um pediatra antigo do meu marido, inclusive. Então, desse nome aí eu já tô lembrando da minha sogra. Porque o doutor Itamar? Lá em Barra Mansa? Volta Redonda. Aqui mesmo. Doutor Itamar... Então, vivia me falando, não, você faz pediatria, vem pra cá. Ele era louco pra fazer pediatria aqui, em Volta Redonda. Mas aí eu fiz pediatria no Hospital Jarbas Passarinho, Vassouras. Depois eu fiz cardiologia infantil no Hospital de Laranjeiras, que hoje é o Instituto Nacional de Cardiologia.
Então, primeiro, só para recapitular, primeiro foi pediatria. Foi pediatria. Antes mesmo da cardiologia. Foram 2 anos de pediatria. Finalizou a clínica, né? A medicina, né, aqueles anos iniciais mesmo, que a gente sabe que essa é clínica, né? Essa parte. Clínico. E já migrou direto para pediatria, antes mesmo da cardiologia. Eu pensei que na minha cabeça era fiz cardiologia e depois a pediatria. Não, foi ao contrário. Foi ao contrário. Aí eu fui para Laranjeiras, e lá em Laranjeiras a gente só via crianças com cardiopatia congênita, que são as cardiopatias que as crianças nascem com defeitos no coração. Quando eu voltei dessa residência, eu comecei a ser chamada para UTI, para responder parecer nas UTIs, para responder parecer de criança com hipertensão, coisas que na minha residência eu não tive. Então eu resolvi ir para São Paulo. Aí eu fiquei como médica visitante no INCOR durante 9 meses. E lá eu rodei na miocardiopatia, na cardiopatia congênita e na arritmia. Mas ainda não estava satisfeito porque no INCOR não tinha maternidade. Eu não conseguia, como que eu ia responder os pareceres da maternidade, da UTI neonatal? E aí então eu fui para o Hospital São Paulo, que é da Universidade, da Escola Paulista de Medicina. Lá não tinha uma boa congênita, mas eu consegui ver a parte de nefrologia, em cardiologia com a nefrologia, a parte de genética, pneumo, a parte de oncologia, que eram aquelas pacientes que faziam tratamento e evoluíam com insuficiência cardíaca. E aí sim, aí depois eu resolvi vir embora e fiquei aqui mesmo, aí me instalei. Antes eu ia e voltava, sempre foi assim, eu ia para os lugares e fazia e voltava, mas não deixava de atender aqui, porque na época eu já estava no Hospital São João Batista. E aí agora atende só em Volta Redonda? Desde quando? Não, atendi em Barra Mansa também, na região. Né? Na região. Porque na verdade os pacientes, eles acabam vindo, né? Porque não tem essa especialidade em outros lugares. Agora sim, tem mais cardiopediatras. Hoje a cidade tem 4 ou 5 cardiopediatras, né? Então, hoje você tem um número maior de cardiopediatras. Mas antigamente não tinha. E como eu também atendia pela prefeitura, então drenava muitos pacientes das cidades vizinhas, né? E elas vinham e eu acabava atendendo aqui. Mas hoje está por aqui, na região. Agora hoje eu só faço a parte de consultório, trabalho numa UTI pediátrica e respondo os pareceres também na Unimed. A Unimed agora está com um projeto novo de cirurgia cardíaca pediátrica. Nós já tivemos 2 cirurgias que, graças a Deus, correram muito bem. E então, assim, eu estou mais empenhada nessa parte de consultório, Unimed. E nessa novidade aí da Unimed, né? Já tivemos 2. Como que é isso, né? Trazer isso para cá, para o hospital. Isso é um desafio, né? Um novo desafio. É um grande desafio. Grande desafio, imagino. Na verdade, o estado do Rio de Janeiro tem poucos locais para cirurgia cardíaca pediátrica. No Rio de Janeiro, ele tem 3 ou 4 hospitais que fazem cirurgia. Mas os cirurgiões são muito bons, todos eles são muito bons, mas a estrutura, às vezes, de pós-operatório, o traçar da cirurgia, são bem diferentes de cada hospital. Então, eu posso dizer que alguns hospitais, a gente tem um pré e um pós-operatório, que a gente consegue fazer um link muito bom. Em outros lugares, você tem um cirurgião muito bom, mas a gente não consegue esse link para fazer o pós-operatório, que é uma coisa muito importante. Então, a Unimed viu essa dificuldade, né? E da gente fazer essas cirurgias, sempre direcionando para sempre por um serviço só.
Então ele resolveu, o hospital tem uma estrutura muito boa, a gente já vem trabalhando nisso há um bom tempo, então há 3 anos atrás a gente começou a parte de hemodinâmica em pediatria, fazendo procedimentos mais simples, procedimentos mais da pulmonar, dos procedimentos do lado direito do coração. Fazendo procedimentos diagnósticos para fazer pré-operatório em cirurgias graves, em cardiopatias graves. E assim, a gente teve um excelente resultado, porque nós tivemos 100%, assim, sem nenhuma complicação de todas as crianças. E aí, então, a gente sentiu a necessidade de partir para o próximo passo, né? Desde o ano passado, a gente começou nessa programação e a Unimed financiou o treinamento dos pediatras da UTI em hospitais. A gente foi para o HCOR, que é um hospital em São Paulo, e lá nós ficamos por uma semana com a parte teórica, a parte prática do pós-operatório. Foi muito bom. Claro que assim, eram cirurgias diferentes, de semanas diferentes, e eram grupos, né? E a cada 2. Mas assim, a gente aproveitou bastante, né? E aí a gente pôde trazer para cá. A gente começou agora, semana passada, foram as nossas 2 primeiras cirurgias, que graças a Deus um paciente era do Rio, outro paciente era de Porto Real. As cirurgias correram maravilhosamente bem. Eram cirurgias simples, porque a gente está começando com procedimentos mais simples, né? E quando a gente fala de cirurgia simples, a gente pode pontuar o quê? Cirurgia cardíaca nunca é cirurgia simples, né? Vamos começar por aí, que acho que eu utilizei o termo até errado. Mas assim, de todas as cardiopatias, a gente procurou corrigir as cardiopatias que tinham menos complicações, vamos botar assim. Todas têm complicações, né? Mas é que tem menos complicação. Porque, bom, a gente tem que começar do início, né? Começar do início é uma redundância, mas a gente começar com passos pequenos, né? E ganhando confiança. Eu acho que o hospital da Unimed hoje já tem a confiança da população. Eu acho que é um hospital na região de ponta, quer dizer, já faz alguns procedimentos que alguns outros hospitais a gente não vê, né, aqui na região, e com sucesso. E às vezes as pessoas nem sabem o que está sendo realizado, né? A quantidade de ações. Exatamente. Então, acho que isso é importante. Eu sou uma pessoa muito criteriosa para fazer esse tipo. Realmente, no início, eu tive muito medo. Médico tem medo, né, gente? É bom a gente falar isso também, muito né? Medo. Porque é muita responsabilidade, né? Muita responsabilidade. Meu marido que o diga. Porque o marido também porque eu sonho, eu acho assim, faltou alguma coisa. Não, acho que não. Você sonha? Será que como faltou? assim? Aí eu fico assim, Antônia, acho que faltou alguma coisa. Não, peraí, deixa eu rever se faltou alguma coisa, se tá tudo certo. Aí eu tento fazer uma programação, mas é muito difícil. Se cobra muito, porque é muita responsabilidade, eu entendo. O marido é médico também? Não é médico. Aí o marido fica assim, ai meu Deus, sofrendo assim, junto. Meu cunhado é médico, minha irmã é médica, todo mundo tenta dar o maior apoio possível, sabe? Que eu tô passando por um período mais tenso. Porque é realmente esse peso é pela responsabilidade, né, doutora? Eu acho Você tá lidando com uma vida, mas com tantas outras em volta, né? Uma família, uma equipe que... Uma mãe, né? Eu sou muito mãe, eu adoro ser mãe. Então, eu acho que quando vem uma mãe, eu sempre sofro junto com Ai, gente, eu também sou mãe, a gente entende e que responsabilidade mesmo, mas que condução com maestria, a gente sabe, conhece, né? Então, estamos aqui para conhecer mais até do seu trabalho. Inclusive, gente, doutora Fátima foi a médica da minha filha na barriga. Eu falei, doutora, eu sei que ela tem um monte de paciente, né? Muita gente, mas eu tive uma gestação da Helena, que tá com 6 anos hoje, que eu desmaiava muito, eu tava contando para ela, precisava comer deitada, porque a digestão mexia com a minha frequência cardíaca. Me disseram que eram extrasístoles, né? Que é normal, mas que em alguns casos causa mesmo
esse Nossa. desconforto. E aí precisei fazer a eco, a famosa eco fetal, que na época nem era recomendado, né? Hoje em dia já é indicado dentro desse pré-natal, né? A ecocardiografia fetal, ela veio até em ajuda pro médico, né? Mais pro médico do que para qualquer outra coisa. Na verdade, a ecocardiografia é uma complementação do morfológico. Entendi. Então, ele é um exame recomendado para se fazer. Já né? do meu filho já foi recomendado, do Pedro que tá com 1 ano, já realmente já não precisou de um encaminhamento médico como foi da Helena, que graças a Deus estava tudo ok. Eu até brinquei com ela, mexe com a gente, né? Mas não mexe com o filho da gente. Exatamente. Porque imagino, né? Me gerou tanta insegurança na época. Ai, meu Deus. Uma ecofetal, vai ver o coração, né? Quando a gente fala no coração, que é esse órgão tão potente, tão maravilhoso, mas que merece tantos cuidados. Quando fala no coração de uma criança, realmente... Que nem chegou ainda. Que nem chegou ainda, no caso ali do fetal. Então, mexe muito com as nossas emoções. Mas ela não lembra de mim, mas eu lembro da condução dela primorosa durante aquele exame. Que acalmou, né? Falou, olha, fica tranquila, faz parte. Mas eu imagino o quão desafiador é a sua missão. Porque a gente vê a medicina mesmo, ainda mais dependendo dessas especialidades, como uma missão mesmo. Conduzir, cuidar dessa criança e dessa família e desse órgão que é tão importante ali, que é o coração, né? Quando a gente fala, é o coração do fulano, ou é o coração eu estou situado no coração do bairro Retiro, no coração, porque realmente central, né? é central, e é um órgão que merece esse olhar muito cuidadoso, né? Eu faço ecocardiograma fetal há 11 anos. 11 anos. 11 anos. Antigamente, nós fazíamos o ecofetal, era assim, algumas clínicas, elas faziam o diagnóstico através de morfológico, então, alguns médicos, Kátia, Renan, e aí eles falavam, Fátima, olha, eu acho que tem uma cardiopatia, e aí eu ia até as clínicas, ou eles me mandavam, né? Alguns já até fazem o diagnóstico, já, é muito interessante. E naquela época tinha muito poucos médicos ultrassonografistas que faziam o morfológico. Então a gente tinha um link muito grande através das clínicas e aí a gente começou a fazer esse morfológico. Tinha uma indicação, né, que eram algumas indicações, as mães que tiveram vários abortos ou que tiveram crianças com cardiopatia ou que faziam uso de alguma medicação ou que tinham algumas doenças como diabetes, lúpus. Então tinha umas indicações precisas, né, para você indicar o ecocardiograma fetal. E com o passar do tempo, o que nós observamos? Que em algumas cidades as crianças faziam pré-natal, o pré-natal era feito todo corretíssimo, a criança nascia e morria. E aí as pessoas começaram a ficar muito inseguras, porque tinha alguns lugares que não tinham UTI neonatal, tipo Valença não existia UTI neonatal, Vassouras não tinha. Então as pessoas começaram a mandar como rotina fazer o ecocardiograma fetal. Até para você falar, olha, você vai nascer aqui, porque o ecocardiograma, ele é um exame que você consegue direcionar a paciente para um hospital terceirizado, né? Um hospital que tem um serviço de cirurgia cardíaca, ou não. Ou, por exemplo, programar junto com a equipe da UTI neonatal o nascimento daquela criança. Em algumas cidades você não tinha UTI. Então, o que acontecia? Os pacientes vinham, a gente fazia o diagnóstico e esses pacientes tinham que nascer aqui. Entendeu? Então, por um bom tempo, a gente fazia o ecofetal de pré-natal de muitos obstetras. Uhum. E isso não aconteceu só aqui na nossa região, isso aconteceu de uma forma geral no Brasil inteiro. E aí, então, a sociedade recomenda que se faça o eco. Por que não é um exame? Porque a formação do ecocardiografista fetal é muito difícil. Então, você não tem um número muito grande. A nossa região é parabenizada porque nós temos grandes ecocardiografistas fetais.
Hoje nós somos em 4, entendeu? Todas elas, graças a Deus, né? Fazemos muito bem o eco-fetal, gente, não tem problema. E assim, eu acho que a gente vai direcionando o nascimento dessas crianças. Mas esse é uma parte do seu trabalho, né? A gente está falando hoje, que você falou da cirurgia, fala desse trabalho de ultrassom, né? Dessa parte desse bebezinho que ainda nem nasceu. E quais outras áreas a gente pode pontuar rapidamente dentro da sua atuação? Porque hoje você tem o seu consultório, a sua... né? Eu acho que o cardiologista pediátrico, eu entendo que ele tá para orientar e tratar. Então, por exemplo, eu tenho cardiopatia, crianças que fizeram em 2 anos 4, 5 cirurgias. Então, assim, elas não fizeram cirurgia aqui, mas fui eu que fiz o diagnóstico e encaminhei. Então, assim, existe uma rede de confiança muito grande. E nesse momento que o país vive uma pandemia, isso gera muita insegurança. Então, eu acho que o papel do cardiologista infantil hoje é muito importante, tanto para o pediatra que está acompanhando essa criança, porque é novo para todo mundo. As técnicas cirúrgicas, elas mudam, assim, de uma hora para outra. De 2 anos, eu falava que a cada vez que eu ia num congresso, eu falava assim, não é possível, eu aprendi isso há 2 anos atrás, agora já mudaram de novo. Então, assim, era até cansativo, entendeu? Mas o que você precisa é de um suporte muito bom para você acompanhar essa família, orientar de forma adequada, sem apavorar, porque eu acho que isso é uma coisa... A família tem que entender a gravidade da cardiopatia, e ela tem que entender que aquela criança é uma criança, ela tem que viver a vida dela como é um diabético que tem que tomar uma insulina, como uma criança que tem algum problema. Todos nós, eu falo para eles o seguinte, todos nós temos um problema. Ou você tem problema de coluna, ou eu sempre brinco, se você tem problema, seu é no coração, então nós temos que cuidar do coração. E até mesmo cuidar para que mais tarde ele não sofra com doenças adquiridas. Porque, por exemplo, às vezes na família todo mundo é hipertenso. A criança já tem uma cardiopatia. Todo mundo é hipertenso, todo mundo é gordinho, né? Então você precisa criar o hábito de fazer uma caminhada, de ter uma boa alimentação. E às vezes isso é difícil, porque os pais querem tratar as crianças como um bibelô, né? Porque tem problema, e aí começa todo um tratamento familiar diferenciado para aquela criança. E a criança vivenciar a infância da melhor forma possível, até onde lhe cabe, né? Como puder, mas da melhor forma possível, né? Porque, como você disse, é criança. Eu já fiz num colégio uma vez, a criança não podia correr. A criança corria, ela tinha hipertensão pulmonar, ficava roxa, mas ela queria fazer atividade física. Ela queria participar da educação física. Aí o professor falou que ela não podia e tal. Então eu fui no colégio. Cheguei no colégio e falei assim, olha só, esse meu paciente vai ser chefe de torcida. Chefe de torcida é uma coisa muito importante, gente. Você é o chefe da torcida. Você vai mandar em todo mundo, entendeu? Você vai ficar quieto e você vai dizer o que eles vão fazer. Vocês vão levantar o braço, vocês vão... Isso é muito importante. Você precisa de ver a alegria da criança, porque ele era o chefe da torcida. Ele tinha uma camisa diferente, entendeu? Aí teve uma vez, vai jogar ping-pong. Você inseriu essa criança naquela atividade de alguma forma, né? Da forma que podia. Esse olhar realmente cuidadoso que o pediatra tem, que precisa ter, é diferenciado. Agora, vamos voltar só um pouquinho aqui no tempo aqui para falar um pouquinho que você coordenou, na verdade, por 10 anos o Serviço de Pediatria do São João Batista, né? Foi responsável também por cardiologia pediátrica da UTI Neovida de São João Batista ProBaby, é isso? De 2000 a 2011. E supervisora do programa de residência médica de pediatria e posteriormente coordenadora da Comissão de Residência Médica do São João Batista, de 2007 a 2011. Então ficou bastante tempo no São João Batista à frente
disso aí, desse setor de É porque, pediatria? na verdade, quando eu vim para Volta Redonda, eu era a única cardiopediatra. Eu fiquei por 10 anos como cardiopediatra aqui na região. E, assim, eu brincava com as pessoas. Sexta-feira, todo mundo sabia que eu saía com meu marido e a gente ia tomar alguma coisinha, entendeu? Então eu já avisava, olha, gente, É o meu momento. é o meu momento. Tem alguma coisa, entendeu? Porque ela é sempre muito requisitada. É, assim, tinha sempre as urgências, né? Então eu sempre falava. Então era uma coisa muito interessante que até 5 horas da tarde meu celular tocava, na sexta-feira. Depois ele voltava a tocar no sábado, mas na sexta-feira à noite Sagrado. era sagrado. Era O pessoal muito respeitava, interessante, viu? respeitava, Quando a gente impõe os nossos limites, né? A gente se posiciona. Por muitos anos isso aconteceu. Eu acho que talvez uma ou outra situação que assim eu tive que ir numa sexta-feira, mas foram muito poucas. Então, durante 10 anos, se eu saísse para algum lugar, por exemplo, eu tenho um sítio, eu todo dia subia lá no morro e ligava, e aí, tá tudo bem? Ligava de manhã, ligava à tarde. Já tive situações de ir pro cinema com as minhas filhas e no meio do cinema ter que sair com a galera toda para ir para UTI. Então, assim, foi uma vida que eu achei assim, mas não me arrependo em nada, amava o que eu fazia, entendeu? Hoje, como que é a sua rotina? É bem mais tranquila? Hoje não tem essa necessidade dessa urgência? Até 2 semanas atrás era bem mais tranquila. O que você arrumou nas últimas 2 semanas? As 2 semanas foi a cirurgia cardíaca que eu fiquei muito verdade. estressada. Mas assim, hoje as UTIs, naquela época, os pediatras, era uma coisa muito nova a UTI, né? A gente tinha grandes pediatras em rotina, ditando a rotina das UTIs, que isso foi muito bom, né? Até hoje eles coordenam. A gente tem excelentes pediatras intensivistas hoje na região. Eu acho que a equipe de pediatria, dessa parte de terapia intensiva, é muito boa. Uhum. Tem grandes mestres e pessoas que são reconhecidas e que fazem um trabalho muito bom. Para ver, nós temos aí hoje 4, 5 UTIs, a gente não vê tanta criança, assim, a gente vê muita criança que se salvou, muita criança prematura extrema, e isso é um legado que os pediatras, às vezes a gente não enxerga, né, essas coisas, mas eu acho que eles vão levar, porque são pediatras, assim, assim, muito bons. E quando você encontra aquela criança, anos depois, cuidada, como que foi? Já teve alguma experiência? Acredito que algumas, né, de forma positiva. Doutora, olha aqui meu filho. Já sou avó de criança. Mas quando você encontra aquele seu pacientezinho, não, então eu sou né? avó de paciente. Tipo assim, o paciente já teve filho, e daí ele volta. Tem pacientes, por exemplo, que não largam mesmo, com 20 e tantos anos. Eles voltam. Eu quero continuar como pediatra. Com esse cuidado, com esse olhar. Né? Eu acho que assim, é muito gratificante isso. Cria-se uma relação, né? Cria-se uma relação. Eu sempre falo isso. Eu sou amiga, eu gosto muito da imagem do médico antigo de família. Eu acho muito interessante. Se precisar, eu vou na casa do paciente, entendeu? A gente toma café juntos, entendeu? Eu já tive paciente, por exemplo, que chorava muito, eu precisava fazer uma medida de pré-operatório, e ele chorava, e eu falei, 7 horas da manhã eu vou na sua casa, você prepara um café. Eu chegava com o meu portátil, né, fazia o eco. Então, assim, são histórias e eu faço isso, assim, com muito gosto. O meu marido mesmo fala, meu Deus do céu, mas você precisa ir, preciso. Acho que isso é uma relação que você cria. É essa relação de confiança que eu acho que a gente tem hoje com os pacientes, eu acho isso muito importante. Eu acho que isso não pode perder entre o médico e o paciente.
Os anos passam, algumas estruturas mudam, mas essa humanidade, essa sensibilidade precisa manter. Manter, falando ainda em coração, né? Deve brincar, deve ver bastante essa analogia, mas colocar o coração, né, naquilo que a gente faz realmente. Porque, mais uma vez, quando a gente fala desse órgão, né, que dita tanto o nosso corpo, realmente como que ele é importante para falar das nossas emoções também. Então, quando a gente coloca o coração naquilo, é a gente colocar o foco da nossa vida, né, naquilo e se dedicar. É um órgão realmente que eu acho incrível o trabalho de vocês, ainda mais falando dessa parte de pediatria, de cuidar dessas crianças. Agora, falamos um pouquinho da sua especialidade. Há muito que se falar, eu acredito, sobre cardiologia, sobre a cardiologia pediátrica, a pediatria no modo geral, essa parceria dos pediatras com você, né? Com a sua especialidade, essa relação de confiança desses médicos, né, de indicar todo esse trabalho que a doutora faz há quantos anos? 32 anos. 32 anos, olha só, é muita história, acredito que, realmente, imagina os pacientes dela, gente, estão hoje, é como você disse, né, você já é avó já tem os netinhos aí espalhadinhos, né, de diversos pacientes. Agora, eu sempre falo aqui, né, falei no início, vamos tirar o doutora do Fátima Casal, vamos pegar o Fátima Casal, falou do esposo que não é médico, mas, ai meu Deus, precisa disso, sofre junto, né? Como que a doutora fora do consultório, que é difícil, esses médicos fora de consultório, eles ficam no consultório, mas eu sei que, acredito que seja muito família. Eu, assim, medicina para mim é uma realização, né? Eu acho que eu não me sinto em outra profissão. Agora, ser mãe para mim foi a minha realização pessoal. Acho que, assim, de tudo, eu acho que ainda é superior a isso. Sempre amei criança, amo criança até hoje. As minhas filhas, eu tenho 2 filhas, tenho 3 enteados, sendo que 2 eu tenho mais contato, né? E, assim, adoro, quando eles têm algum problema, eles sempre correm e vão falar comigo. E isso, assim, também existe uma questão de confiança muito grande. As minhas filhas, uma ia fazer jornalismo e outra ia fazer direito. Você não deixou fazer jornalismo não, né, doutora? Tava super tranquila, né? Ah, meu Deus! Não, doutora. E aí, quando a mais velha, né, acompanhou uma advogada com de 15 anos, e ela virou e falou assim, mãe, não é isso que eu quero. Aí eu falei, não, aí eu já tava assim, meu Deus, 15 anos, vai fazer vestibular, agora que ela vai decidir, vai ser aquelas pessoas que não sabem o que querem, nem tal. E aí fui ao colégio dela, preocupadíssima, e fui falar com... Vocês viram que a doutora sofre, né, Sim. gente? Ela é intensa, é aquela, né? Aí cheguei lá no colégio, falei com a orientadora, falei, olha, minha filha agora com 15 anos resolveu que ela não vai fazer mais direito. E eu sempre fui uma pessoa assim, você quer fazer direito? Então tá, então você vai ter que ler 2 livros a mais do que o do colégio. Você quer fazer jornalismo? Então você vai ter que falar pelo menos 2 línguas. Se dedicar. Já tava aquela... Então eu aqui falando nenhuma direito, tô brincando. Aí, essa orientadora virou pra mim e falou assim, mas suas filhas vão fazer medicina as 2. Eu olhei pra Você ela, foi a única que foi agora tá sendo comunicada. Claro que não. Falou, Fátima, não tem outra profissão para as 2. Porque todas as vezes, porque realmente as minhas filhas sempre foram assim, por exemplo, a mais nova, quando ela tinha 4, 5 anos, não, um pouco mais, acho que uns 7 anos, aparecia uma criança com febre, dor de cabeça, e ela falava, olha, Novalgina, 1 gota por quilo de peso. Então, ela mesma medicava as crianças e ela mesma... Uma vez eu me lembro que ela deixou uma mãe apavorada porque a criança estava com dor de cabeça. Ela falou, cuidado com a meningite. Ai, Jesus amado. Então, assim, realmente... Mas elas tinham essas tiragens porque eu conversava muito e tal. Vivia isso, né? Vivia, mas assim, nunca imaginei que ela... E ela falou, olha...
nós tivemos aqui uma criança que teve uma crise convulsiva e a sua filha foi, colocou a cabeça do lado e tal. E aquilo foi uma surpresa para mim. Eu cheguei em casa, virei pro meu marido e falei assim, aqui, a orientadora disse que as meninas vão fazer medicina. Que isso, não. Ninguém tá, dando crédito ninguém para as meninas. falou nada. Quais são os nomes das meninas? Maria Eduarda e Maria Carolina. A diferença de idade delas é... Uma tem 26 anos e a outra tem 24 anos. E vocês descrentes. Aí, a mais velha, assim, uns 4, 5 meses depois, virou e falou assim, eu vou fazer medicina. Aqui ia fazer direito. Aí eu falei, então eu vou levar você lá no anatômico. Falei com o Manuel, que toma conta do anatômico da FUA. Deixa eu entrar no anatômico, dá um choque, pra ter certeza. Ter certeza que é isso que você quer. E fui contra, assim, no início. Não é que era contra, acho uma profissão maravilhosa, mas eu tinha medo delas estarem sendo influenciadas por mim. Você quis dar um susto nas meninas. Aí levei. Aí a outra falou, eu vou também. Aí saíram do anatômico. Então, o café, minha filha. Aí a outra mais nova, mas sabe uma coisa? Acho que eu vou fazer medicina também. Como assim, gente? Vocês têm dom para isso e tal? E aí foi uma coisa muito incrível na minha casa. Coisa incrível, porque a partir dali, as conversas eram todas relacionadas à saúde. E o seu marido... ali, vivenciando junto. Ele já era médico por tabela. Isso aí ele... Inclusive, ele consulta, ele faz receita para todo mundo. É mesmo? Maravilhoso. Ele repete as receitas. Mas aí, pronto, aí fizeram vestibular. Hoje elas fazem medicina, né? As duas estão, então, na faculdade de medicina. Estão na faculdade de qual que é, vamos lá, a especialidade? Já foi decidido ou ainda não? Ainda eu não quero nem tocar nesse assunto, porque assim, eu também não influencio, mas eu digo para vocês que tá tudo ali na mesma panela do que a minha, entendeu? Meu Deus. Então, assim, eu nem influencio, porque assim, eu acho que isso tem que ser uma decisão mesmo tomada, cada um, porque é muito difícil você relacionar. Porque o que eu falo para as pessoas, e eu acho que isso é uma coisa que eu gostaria muito de deixar para minha vida, é que as pessoas elas querem coisas muito grandes. Quando eu fui para São Paulo, eu tinha várias propostas para ficar em São Paulo, para ir para fora do país, e eu já tinha as minhas 2 filhas. Nunca quis. Aí depois, quando foi do mestrado, o que eu acho que a vida, ela tem que ser dividida entre família, ter uma religião, se dedicar ao trabalho de forma que você seja responsável pelo aquilo que você está fazendo. Entendeu? Eu acho que a felicidade está aí. Você se encontra, você se realiza. Eu nunca quis ser uma grande médica, eu quis sempre ser uma médica em que as pessoas tivessem confiança, né? Então, acho que isso é uma coisa, assim, importante. E eu sempre falo isso para elas. Eu acho que é família, religião, profissão, você cuidar do seu marido. Todo dia de manhã eu ponho a mesa para o meu marido, eu gosto. Cuida do seu casamento. Cuida, você tem que cuidar como se fosse uma planta, né? E isso acaba trazendo de volta o próprio relacionamento. Ele também cuida de mim, ele me leva para tudo quanto é lado, ele vai junto. Então, assim, acaba sendo uma parceria muito grande. E as meninas também, nem por esse motivo, durante 10 anos eu não podia sair, nem por isso elas são traumatizadas, elas são pessoas, assim, que lidam muito bem com essa profissão. Não podia sair no sentido de estar muito dedicada ao trabalho, é isso? Porque como eu era responsável pelos UTIs, você não podia passar, por exemplo, igual você vai viajar. Ficar ausente por muito tempo, não pode. Tem essa responsabilidade. Tinha essa responsabilidade. Então, assim, elas foram criadas durante bastante tempo aqui na região. A gente ia para o sítio, voltava, mas não tinham grandes... Tanto é que quando chegou a primeira cardiopediatra, ela chegou e eu falei assim, gente, amei essa mulher. Alessandra Morim, ela chegou e eu falei, Alessandra, pelo amor de Deus. Me rendendo. E assim, aí viajei também, fui para todo lugar. E assim, elas
hoje elas entendem, elas sabem que a importância da profissão, e eu acho isso muito bonito. Mas eu entendo também que ela diz que tá tudo na mesma panela, né? É por conta da referência, né? Dessa referência positiva da mãe de ver. Eu entendo o seu receio, né? Também me coloco como mãe, né, nesse aspecto. Ai, meu Deus, que responsabilidade. É isso mesmo. Eu não quero influenciar, tem que ser uma decisão muito assertiva. Mas ser espelho nesse aspecto, eu acredito que elas veem, tem isso, né? Tem essa referência com essa história, essa credibilidade, essa experiência dentro de casa. Então, por isso que eu acredito que elas estão indo pela mesma panela ali, se juntando. Depois, olha, a gente tem... Eu sempre falo, os entrevistados vêm aqui, eu falo, depois você tem que voltar para terminar de contar essa história. Nossa! Para ver o que saiu disso, né? Mas eu percebi, então, que realmente é a maternidade que foi esse sonho realizado. O doutora sem o doutora, né? A Fátima pela Fátima. Como que é importante a gente trazer isso também. Esse legado que você quer deixar para as meninas. E aqui você colocou para a gente também, que essa importância da família, da religião, da profissão, esse combo, como que é importante estar muito bem alinhado para a gente prosseguir. Muito bem equilibrado, né? Porque é difícil você dar equilíbrio, porque sempre um puxa um pouco mais, então você precisa saber o momento de dar e o momento de parar um pouquinho, isso é muito difícil. Mas olha, por enquanto nada de parar, né, doutora? Trabalhando muito. Ela... Ah, meu Deus, gente. A gente não julga porque sabe que foram uns bons anos aí, mas ao mesmo tempo ter a doutora atuando tanto na sua clínica, né, no seu consultório, quanto no hospital, agora com esses novos desafios, pra gente como pacientes, né, como pessoas que precisam desse serviço em algum momento, de pessoas, um conforto. Eu acho também que dá oportunidade para outras novos, pessoas. Claro, vão surgindo novos. Eu acho que nós hoje temos tanto cardiopediatras aqui na região, eu acho que é oportunidade, eu sempre falo isso para elas. Eu acho que tudo é uma questão de você criar de ciclo, né? Tá na hora de você sair um pouco para outra pessoa entrar. Então, eu acredito muito nisso, eu nunca fui uma pessoa de querer espaço só para mim, entendeu? E eu acho que isso é importante. Acho que Mas o espaço que a doutora ocupa até então tem sido realmente de forma com maestria, a gente sabe as referências, falo fui paciente naquela época e como que fui muito bem indicada, como foi muito bem recomendado por conta desse trabalho que a doutora faz nesses 30 e poucos anos, mais de 30 anos. E o que, nossa, dá um peso, né? Mas é um peso positivo com essa responsabilidade mesmo, mas com anos que trouxeram esses bons frutos. E muito obrigada, doutora, por compartilhar com a gente aqui esse seu tempo, essas suas histórias. A gente sempre fala que poderia ficar muito mais tempo contando histórias aqui. Verdade. Imagina a quantidade de história que a doutora não tem de famílias e nesses anos de atuação aí de crianças cuidadas por ela, as crianças que estão adultos aí. Mas muito obrigada mesmo por compartilhar essa vivência, essa experiência, tanto na parte profissional quanto um pouquinho aí desse pessoal. Muito obrigada. Eu que agradeço a convite, né? E agradeço a Unimed também, né, por proporcionar isso pra gente, eu acho isso importante. E o ponto de saúde, que tá sempre ao nosso lado. Tá ali, ó, ponto de saúde, firme e forte. Mais uma vez, então, agradecimento, ponto de saúde, Ampliamed, apoio Falo Mesmo Comunicação e a nossa patrocinadora Unimed Volta Redonda e a nossa entrevistada maravilhosa, palmas para ela, doutora Fátima Casal. Para você que acompanhou o nosso podcast, nosso Doutorcast, ouvindo todas essas histórias, muito obrigada. Sempre deixe o seu comentário, o que vocês gostariam de ver mais aqui, porque a gente está trazendo conteúdo para vocês também. Obrigada, doutora. Beijo grande para todo mundo. Tchau, tchau.